É o que leva ele a depreciar um homem que tem relação com outro homem. E nós vamos dar sequência à série que nós iniciamos no início do mês de outubro. E eu considero hoje um dia muito chave para nós compreendermos o que foi proposto até aqui. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nós refletimos sobre a importância da história da recepção e repercussão do capítulo 19 de Gênesis, a narrativa de Sodoma e Gomorra, principalmente no processo de textualização do texto bíblico, né? Ou seja, como isso foi lido na própria Bíblia, como a Bíblia leu Sodoma e Gomorra. Essa discussão, ela já teve duas reflexões. Hoje nós vamos para a terceira reflexão. E eu considero que a reflexão de hoje é chave para nós compreendermos mais o que nós temos proposto aqui. Os irmãos e as irmãs que ficarem um pouco deslocados, perdidos, vocês vão poder acessar essa série depois, que será postada no canal da igreja. Mas olha lá para vocês verem o tema de hoje. Da sodomia à homossexualidade. Como os pecados dos sodomitas foram sodomizados pela história. Bom, eu quero começar esclarecendo essa expressão. Alguém me questionou, falou assim: Enéas, é muito confusa essa expressão. Como assim? Os pecados dos sodomitas foram sodomizados. Bom, no primeiro momento, eu queria chamar a atenção de vocês para esse subtítulo da seguinte forma. Vocês vão observar que sodomitas é o que é sodomitas? Os moradores de... E sodomia, o que é sodomia? Sodomia não é a mesma coisa de sodomitas. Sodomitas são todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Ou de Sodoma, melhor dizendo. Sodomia não. Sodomia não faz parte do repertório do vocabulário bíblico. Sodomia é uma criação do século XI, da Alta Idade Média. Sodomia é uma expressão cunhada por, como eu disse para vocês em outras reflexões, por Pedro Damião, no livro que ele escreve no século XI para o Papa de então, chamado Gomorra. Nesse livro, pela primeira vez, ele cria a palavra sodomia. E a palavra sodomia, criada, portanto, por Pedro Damião, ela não tem nenhuma conotação com a narrativa de Gênesis capítulo 19, embora ela seja inspirada em Gênesis capítulo 19, mas ela não faz jus ao vocabulário bíblico. Por quê? Bom, para vocês entenderem, todas as vezes que a Bíblia vai descrever os pecados dos sodomitas, o vocabulário na Bíblia não é uniforme, como eu discuti para vocês aqui nos profetas. Ou seja, depois de Gênesis, capítulo 19, por 13 vezes Sodoma e Gomorra é descrito no Antigo Testamento e 8 vezes no Novo Testamento. E nenhuma dessas, quando essas linguagens foram empregadas para descrever o comportamento dos moradores de Sodoma e Gomorra, há uma riqueza de linguagem, de comportamentos que são descritos. Não há uma uniformidade. E nós discutimos isso aqui nas pregações passadas. Só que quando sodomia foi criado no século XI, sodomia era uma forma de condenar sexo não procriativo. Ou seja, não era só sexo homoerótico, era todo sexo não procriativo. O único sexo aceito era a posição missionária que nós conversamos com vocês aqui sobre ela. Mas fora isso, tudo era enquadrado em sodomia, tudo aquilo que não era procriativo. Só que depois, vocês vão perceber que a aplicação da palavra sodomia ficou cada vez mais restritiva a relações homoeróticas. E, portanto, quando nós lemos na história o emprego da palavra sodomia, nós percebemos que ela é uma amputação dos pecados dos sodomitas. Ela é uma invenção que não cabe no testemunho bíblico. Por isso, ela é imprecisa do ponto de vista gramatical. Sodomia é um reducionismo, não existe no mundo bíblico a possibilidade da criação da palavra sodomia. Ela é uma violência,
Eu vou até brincar com vocês, ela é um estupro, a linguagem bíblica, ela não cabe na verdade, é uma invenção. Então todos aqueles estudiosos que debruçaram sobre a temática, escreveram um livro sobre sodomia, a conclusão é: sodomia não corresponde com o vocabulário bíblico. Então quando eu falo assim, só para esclarecer o subtítulo do sermão de hoje, quando eu digo assim, que houve na história a sodomização dos pecados dos sodomitas, eu quero dizer que a história foi responsável por empregar de forma imprecisa uma palavra para restringir o comportamento dos sodomitas como se fosse o pecado de relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero. É isso que eu estou dizendo. Então houve uma sodomização do comportamento dos sodomitas. É isso que eu quero dizer para vocês. Bom, no entanto, cabe a nós refletirmos sobre isso. Por quê? Gente, toda a nossa reflexão até aqui que nos trouxe aqui hoje, todas as citações bíblicas, o que nós descobrimos? Que em momento nenhum, as 13 citações do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, ela vai dar a moldura de que o que houve em Sodoma e Gomorra é o pecado de ordem homoerótica. Nenhuma leitura faz isso no Antigo Testamento. Depois das 8 citações do Novo Testamento, nós vamos descobrir que apenas 2 faz referência à sexualidade, como discutido no último sermão aqui na semana passada. No entanto, Pedro e Judas, quando dá a moldura de sexualidade para Sodoma e Gomorra, eles tratam como um sexo heterossexual e não como sexo homoerótico. Por isso é importante nós perguntarmos: ora, se no processo de textualização da Bíblia hebraica, no ambiente de recepção da própria Bíblia, dessa passagem de Sodoma e Gomorra, não houve uma moldura como essa de que o pecado dos sodomitas era a sodomia, então quando que aconteceu isso na história? Quem inventou isso, afinal de contas? Essa pergunta é importante para nós. Bom, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós estamos estudando o quê, irmãos e irmãs? Nós estamos estudando o que nós chamamos de Bíblia hebraica. Então, na história da Bíblia hebraica, tanto aqueles que liam a Bíblia hebraica, como no processo de citação de Sodoma e Gomorra, nós não deparamos, portanto, com nenhum enquadramento que vai vincular o que houve em Sodoma e Gomorra com a questão do que nós dissemos aqui para vocês, de pecados sexuais entre pessoas do mesmo gênero. Não existe isso. Apesar de que não existe na história do Ocidente nenhum texto que corroborou tanto como este para produzir homofobia. Não existe nenhum outro texto historicamente. Bom, a pergunta que eu faço para vocês é: aonde então aconteceu essa coisa? Eu quero chamar a atenção para vocês. Hoje o sermão vai exigir mais reflexão. Então eu vou chamar a atenção para 2 textos ou 2 livros no ambiente dos judeus. Esses livros não estão no nosso cânon, não estão na nossa Bíblia. Esses livros são chamados livros apócrifos. Esses livros são do 2º século antes de Cristo. E esses 2 livros, primeiro, o Testamento dos 12 Patriarcas, e segundo, os Jubileus. Esses 2 livros focam nos pecados sexuais em geral. Ou seja, pela primeira vez, no 2º século antes de Cristo, nesses 2 livros apócrifos, Sodoma e Gomorra é vinculado com sexualidade. Lá que começou a coisa. Já que o profeta Ezequiel, o profeta Amós, o profeta Jeremias, Sofonias, nenhum desses profetas e nem o próprio Jesus, quando cita Sodoma e Gomorra, vincula com o pecado. Então a primeira vez acontece num livro apócrifo, no 2º século antes de Cristo. Mas mesmo assim, tanto os testamentos dos 12 patriarcas como o livro de Jubileu, eles não vinculam a relações homoeróticas. Eles tratam pecados sexuais de forma geral, ou de preferência pecados heterossexuais. É o que acontece nesses 2 livros. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No Testamento dos 12 Patriarcas, no Testamento de Benjamim, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2, diz lá assim: eu lhes direi que vocês se prostituirão sexualmente como a promiscuidade dos sodomitas, e vocês perecerão. Como poucas exceções, vocês voltarão a se envolver com mulheres devassas
e o reino do Senhor não estarão entre vocês. Testamento de Benjamim, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Isso é um livro apócrifo. Isso não é um livro que está no nosso cânon. No entanto, pela primeira vez na história da Bíblia hebraica, alguém sugere que Sodoma e Gomorra foi punido por causa da promiscuidade sexual. Mas vocês devem observar aqui que nesse texto, especificamente falando, não há nenhuma vinculação com pecados homofetivos. Pelo contrário, o que acontece aqui é pecados sexuais de promiscuidade, mas menciona que homens vão acessar mulheres devassas. Portanto, o enquadramento no testamento de Benjamim é para pecados de ordem heterossexual. Existe uma outra passagem também no testamento dos 12 patriarcas, que é encontrado no testamento de Naftalim, capítulo 3, diz lá assim, sobre Sodoma e Gomorra: vocês se afastaram da ordem da natureza. Observe bem, vocês se afastaram da ordem da natureza. Alguns leitores modernos tendem a interpretar essa frase como uma referência a relações entre pessoas do mesmo sexo, afastar-se da ordem da natureza. Entretanto, se nós continuarmos a ler o versículo seguinte, lá diz o seguinte: da mesma forma, os vigilantes se afastaram da ordem da natureza. E quem seriam esses vigilantes aqui no testamento de Naftalim? Quem seriam essas figuras que são introduzidas aqui? Bom, nesse livro apócrifo também, para vocês entenderem, os vigilantes aqui é uma referência à história dos Nefilins em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ou seja, para eles, esse versículo aqui é o seguinte, lá em Gênesis 6, 4 diz assim: os Nefilins, que é traduzido nas nossas Bíblias em português por gigantes, eles estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus foram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Olha que interessante, na história do povo hebreu, no segundo século antes de Cristo, os filhos de Deus aqui foram historicamente entendidos como anjos, como se anjos tivessem tido relações sexuais com as mulheres, com humanos na verdade. Então nessa interpretação, nesse enquadramento aqui do livro de Naftalim, o que eles achavam? Que os anjos haviam ultrapassado uma fronteira natural entre anjos e os humanos. Então a transgressão dos anjos foram essa. Então observe bem, para o autor do testamento de Naftalim, o que está acontecendo? Quando os sodomitas, os moradores de Sodoma, vamos dizer assim, já que vocês têm que ser rigorosos nessa delimitação, há uma diferença entre sodomitas e sodomia. Sodomia não existe na Bíblia, e como disse para vocês, é um problema a sodomia. Então os sodomitas, o livro de Naftalim está dizendo que eles também ultrapassaram uma fronteira, assim como os anjos em Gênesis capítulo 6 ultrapassaram uma fronteira na percepção deles. E que fronteira foi essa? Uma fronteira de uma delimitação importante que havia entre seres angelicais e seres humanos. Anjos envolveu com seres humanos na interpretação desse livro, ok? Só que agora o autor desse testamento está dizendo que a mesma coisa quase que acontece em Sodoma e Gomorra. Por quê? Os homens que estavam na casa de Ló eram o quê? Eram anjos. E os homens agora, os homens de Sodoma, queriam ter relações sexuais com esses seres angelicais. Então eles estariam ultrapassando uma fronteira. Quando o Michael Garden explica em seu livro Sodomia sobre essa passagem, sobre essa descrição, ele diz o seguinte, que a descrição aqui de Sodoma como um desvio de ordem da natureza no testamento de Naftalim também se refere a cruzar fronteiras do humano e do angelical, já que os convidados que os homens de Sodoma tentaram estuprar eram anjos também. O que eu quero dizer para vocês com isso? Isso vai corroborar com aquilo que eu sugeri para vocês na semana passada, que quando Judas, versículo 7, fala que o pecado dos moradores de Sodoma foi por correr atrás de carne estranha, o livro de Judas está sendo influenciado por esse livro aqui. Ou seja, o pecado sexual mencionado pelo livro de Judas no Novo Testamento e 2 Pedro também é uma referência, para vocês entenderem, a uma relação com seres angelicais. Então quando diz lá, correu atrás de carne estranha ali é carne de anjos. E por definição, a relação seria relação heterossexual e não homofetiva.
Como discuti muito bem com vocês na última pregação. Não cabe um enquadramento aqui, porque para ser relação homoerótica, tinha que ser da mesma espécie, da mesma carne, mas é carne diferente. Então o enquadramento seria justamente esse, uma relação homo ou heterossexual aqui. Bom, mas aí fica a pergunta para nós. Bom, Enéas, nós lemos então que os textos apócrifos, por mais que eles vinculam os pecados de Sodoma e Gomorra com sexo, inclusive influenciando o livro de Judas depois no Novo Testamento, e Pedro também, porém, a modo rigor, não há efetivamente nenhuma vinculação nos livros apócrifos com relações homoeróticas. E de onde apareceu isso então? Essa pergunta precisa ser feita por nós. Quem foi a primeira pessoa que inventou isso? Que vinculou Sodoma e Gomorra com sexo homoerótico? Bom, essa pergunta é a pergunta de milhões, já que nós temos todo um processo na história bíblica que ninguém fez isso, na verdade. Jesus não fez isso, os profetas não fizeram isso, nenhuma passagem bíblica fez isso. E mesmo quando 2 livros do Novo Testamento vinculam as transgressões de Sodoma e Gomorra com o pecado sexual, é heterossexual e não homoerótico. Então nós precisamos perguntar, quem interpretou essa passagem dessa forma? Bom, o primeiro escritor, anota isso aí, a interpretar a destruição de Sodoma e Gomorra como punição por relações homoeróticas foi um judeu chamado Filo de Alexandria. Esse é um judeu da diáspora. Como assim um judeu da diáspora? É um judeu que não vivia em Israel. Os judeus foram dispersos no período do Antigo Testamento para várias partes, no Antigo Oriente Próximo. E alguns judeus foram para o Egito. E lá no Egito, fizeram uma tradução da Bíblia do hebraico no 3º século a.C. Essa Bíblia é a tradução do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. A Septuaginta criou, ou seja, os judeus de Alexandria criou uma escola influente em Alexandria que lia a Bíblia hebraica na versão grega. E esses judeus lá de Alexandria começaram, portanto, a enxergar em Sodoma e Gomorra uma condenação a relações homoeróticas. E por que eles fizeram isso? E por que Filo chegou a essa conclusão, e depois também um historiador chamado Flávio José, que viveu em Roma, que era um judeu, chegou a essa conclusão também? De onde vem isso, na verdade? Nós precisamos perguntar. Porque são 2 judeus da diáspora, que no 1º século da era cristã, Filo de Alexandria, inclusive, foi contemporâneo de Jesus. Ele vivia no Egito, Jesus em Israel, mas foi ele a sugerir isso primeiramente. Aí você pergunta assim, tá, mas como que eles chegaram até aí? O que vocês precisam entender? No ambiente do mundo grego que havia dominado o mundo, havia uma prática chamada pederastia. O que era pederastia? Historicamente, era uma relação erótica e pedagógica entre um homem adulto mais velho e um jovem adolescente, entre 12 a 18 anos, isso na Grécia. Os judeus da diáspora começaram a deparar com esse tipo de comportamento. Ao vendo isso, qual que era o parâmetro deles para pensar, para condenar essa prática? Ora, eles olharam para o texto de Sodoma e Gomorra, Filo de Alexandria, e ele viu então uma forma do ponto de vista moral ético para lidar com isso que estava acontecendo no ambiente que ele foi criado. Toda a cultura de Filo era grega, ele foi educado no grego, embora estava no Egito, mas o grego havia dominado o mundo naquela época. E aí, Filo começa a olhar para essa passagem de Sodoma e Gomorra e vê um modelo para condenar a pederastia entre os gregos e também a promiscuidade. Então, pela primeira vez na história, no 1º século da era cristã, um personagem que não está na Bíblia, mas está na história dos judeus da diáspora, ele vai fazer esse enquadramento de sodomia. Cabe aqui, irmãos, uma observação para vocês entenderem a base de Filo de Alexandria. E isso é muito importante chamar a atenção de vocês. Por quê? O Filo de Alexandria era um misógino, um dos piores que eu vi até hoje lendo sobre ele. Ele deprecia a mulher. E para ele, para vocês observar, que todo, sem exceção, todo misógino é homofóbico. Filo de Alexandria depreciava as mulheres. E ele vai dizer que quando um homem é efeminado, ou ele se aproxima do sexo feminino, a pior coisa que tem é uma alma adoecida. Porque ele se rebaixa, porque ele vê a mulher como algo inferior.
E essa leitura de inferioridade da mulher em Filo de Alexandria é o que leva ele a depreciar um homem que tem relação com outro homem. Então toda base misógina, ela leva para a homofobia. Por isso vocês vão ver que quando uma pessoa quer humilhar na moral cultural convencional um outro homem, ele chama de mulherzinha, fresca. É por isso que os cruzeirenses chamam os atleticanos de franga e os atleticanos chamam os cruzeirenses de Maria. Por quê? É depreciativo, entendem? Filo de Alexandria depreciava as mulheres, e para ele não tinha nada pior do que um homem se rebaixar a um lugar de mulher sexualmente falando. Então, irmãos e irmãs, quando o Filo propõe então essa leitura aqui sobre Sodoma e Gomorra, ele está influenciado por essa depreciação do feminino, e é Filo de Alexandria. Eu queria até ler algumas coisas de Filo aqui, mas o tempo não nos permite. Então, Filo de Alexandria, ele dizia que o comportamento sexual entre os homens não era uma expressão de orientação sexual, até porque esse conceito nem existia. Para Filo de Alexandria, o comportamento em relação de homens com homens, por exemplo, era uma expressão de luxúria descontrolada. Era assim que eles viam relações homoeróticas. E para ele, portanto, um homem que se envolvia em relações homossexual, embora não existisse esse termo na época, também dominava ou também dormiam com mulheres, nos textos dele. Então ele não está descrevendo o que nós chamamos hoje de homossexualidade. Não havia fronteira desses homens de Sodoma quando ele descreve. Eram homens que deitavam com mulheres e com homens também. Então não há essa percepção na época de Filo. Mas de qualquer maneira, é importante vocês entenderem, irmãos e irmãs, que Filo é a primeira pessoa que vai então ler Sodoma e Gomorra como condenação de sexo entre pessoas do mesmo gênero. E aí, é importante dizer para vocês o seguinte, que Filo define, ou ele vai comparar relações homoeróticas com gula, com embriaguez nos textos dele, né? Em todos os seus textos, trata relações entre homens como se fosse algo descontrolado. É quando alguém entrega para os seus próprios apetites. Então, Filo de Alexandria tem essa leitura depreciativa, mas, de qualquer maneira, não existe, fora de Filo e depois Flávio José, um autor que tenha influenciado a leitura histórica sobre sodomia ou sodomitas vinculado com a homossexualidade. Bom, tá. Aí você pergunta assim, Enéas, mas Filo é um judeu da diáspora. Filo é um judeu da época de Jesus, que viveu em Alexandria. O que tem a ver Filo com a tradição cristã? Bom, irmãos, o interessante que eu disse para vocês aqui, nas reflexões anteriores, que Filo, ou melhor dizendo, que nenhum dos profetas mencionaram Sodoma e Gomorra com homossexualidade. Tá, mas aí você fala assim, Enéas, depois de Filo, como é que a tradição cristã começou a lidar com isso? Gente, antes do quinto século da era cristã, depois de Filo, depois de Jesus, depois do Novo Testamento, os 5 primeiros séculos da igreja, nenhum autor cristão vinculou Sodoma e Gomorra com o pecado de homossexualidade. Nenhum autor cristão. Observe para vocês verem. Orígenes, um dos autores mais influentes do 3º século do cristianismo, ele diz o seguinte, sobre Sodoma e Gomorra: ouçam essas palavras, vocês que fecham suas casas para estranhos. Ouçam essas palavras, vocês que evitam um hóspede como um inimigo. Ló escapou da destruição somente por essa razão, porque ele abriu sua casa para estranhos. Anjos entraram na casa de Ló, fogo entrou na casa daqueles que fecharam suas casas para estranho. A leitura que um dos pais mais cultos da igreja no 3º século deu para Sodoma e Gomorra estava em concordância com a leitura feita pelos profetas e com o próprio Jesus. Depois, ainda no século IV, um dos pais da igreja mais culto naquele período, que fez a tradução da Bíblia que nós chamamos de Vulgata, do grego para o latim, São Jerônimo. São Jerônimo diz o seguinte, no 4º século, ele concentrou-se no pecado de Sodoma e Gomorra como se fosse a gula e os vícios centrais. Ele diz o seguinte: o pecado dos sodomitas é o orgulho, a arrogância, a abundância de todas as coisas, o lazer e as iguarias, disse Jerônimo.
Jerônimo nunca sugeriu nada de ordem sexual. Outro intérprete cristão do século IV também se concentrou na gula, e ele escreveu que a gula de Sodoma levava à imoralidade sexual, como explicou também o monge Cassiano desse período. Nenhum deles haviam sugerido que Sodoma e Gomorra, na história dos primeiros séculos da igreja, que Sodoma e Gomorra foi punido por Deus por causa de pecados de ordem homoafetiva. É tanto que João Cassiano diz o seguinte: pela fartura de pão, eles, os sodomitas, foram inflamados com a luxúria incontrolável da carne. Ou seja, ele está combatendo comportamentos sexuais heterossexual, mas em momento nenhum ele vincula. Aí você pergunta assim, tá, mas quando que foi que se entrou na história da igreja? Gente, isso se entrou a partir do quinto século. No quinto século, essa interpretação, que baseou-se nesses dois judeus, Filo de Alexandria e Flávio Joséfo, ela se consolidou a partir do quinto século depois de Cristo. E aí vai até a alta Idade Média, quando a palavra sodomia foi criada por Pedro Damião. Então essa leitura já estava consolidada na história da igreja já, e vai até o século XX. De qualquer maneira, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, a primeira parte do sermão, da sodomia à homossexualidade. Isso é muito interessante. Por quê? O que vocês precisam entender? Que sodomia é uma coisa, homossexualidade é outra completamente diferente. Sodomia é a percepção de um mundo pré-científico no período da Alta Idade Média, além de ser uma distorção do texto bíblico. Sodomia era uma percepção que pessoas que tinham atração por pessoas do mesmo gênero, que aquilo era um comportamento, aquilo era um vício que poderia ser mudado, alterado. Então toda a história sobre sodomia está baseada numa percepção de um comportamento que pode ser mudado, pode ser com disciplina, com renúncia, a pessoa pode abandonar isso. Então sodomia foi punido na história. Em toda a história do cristianismo, no Ocidente, os países puniam sodomia como crime. Sodomia era tratada dessa forma, porque para eles poderia ter uma mudança em relação a isso. Só que com a Revolução Francesa e com os ideais seculares na Constituição e consequentemente no Código Penal, e não mais o moralismo da igreja era a base da Constituição dos países do Ocidente, que punia com sodomia, a Revolução Francesa, ela corroborou para a descriminalização da sodomia. Por quê? Porque para eles, aquilo não poderia ser tratado como uma imposição à sociedade, aquilo era um moralismo da igreja. Então, com os ideais seculares, a França foi o primeiro país na Europa, com consequência da Revolução Francesa, a remover sodomia como crime em 1794. Sodomia deixou de ser crime no Ocidente. As pessoas eram punidas por conta da sodomia. Depois, nós vamos ter Alemanha em 1794, seguido pela Holanda em 1811, Espanha em 1822 e, finalmente, a Constituição brasileira não menciona mais sodomia como crime em 1824. Entretanto, somente no Código Criminal do Brasil de 1830 há uma clareza a mais, que pessoas não poderiam ser mortas na fogueira por causa do crime de sodomia, porque muitas pessoas foram punidas por conta de sodomia na história. Inclusive, quando nós estudamos a história colonial do Brasil, nós percebemos que o tanto de citação que há na literatura de pessoas punidas por sodomia. Por quê, irmãos e irmãs? Acreditava que sodomia poderia ser mudado. Sodomia era para eles, portanto, deveria ser reprimido, porque era uma coisa imunda. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de sodomia. E aí, apesar dessa mudança na Constituição dos países do Ocidente, e vários outros países vão seguir aí depois, nas abordagens policiais, as pessoas homoafetivas eram reprimidas como pederastas, enquadradas no atentado ao pudor, sendo que a moral social ainda não aceitava pessoas homossexuais. Quem é da minha idade, está aqui o meu irmão Oséias, na década de 80 nós temos memória ainda da abordagem policial que enquadrava pessoas homossexuais, supostamente, como pederastas e também como tentado ao pudor. Essas abordagens policiais ainda predominou por muito tempo, porque a moral social não aceitava, por mais que a Constituição havia removido isso.
Ainda havia essa crença que dominou. Só que um elemento muito importante é o que acontece no século XIX. No século XIX, irmãos e irmãs, há uma mudança radical. Pela primeira vez, em 1869, o termo homossexualidade foi criado por Carl Maria Ketbring. Quando ele usa a palavra homossexualidade pela primeira vez, essa palavra não tem nada a ver com sodomia. Porque homossexualidade, na descrição desse autor, é uma percepção de que não se trata de um comportamento, é uma relação de iguais. Não é uma coisa que pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode ser transformada. É a pessoa, é uma identidade, é uma orientação sexual. E não se muda uma orientação sexual. Para Carl Maria, mudar a orientação sexual de alguém é querer mudar uma pessoa heterossexual. Não muda uma orientação sexual. Aquilo era algo interno, não era um comportamento externo. Então, homossexualidade é um termo científico que descreve uma experiência que não é passível de ser mudado ou alterado. Isso se estabeleceu no século XIX. Porém, houve uma apropriação inadequada da palavra homossexualidade em alguns manuais, em alguns textos. E essa apropriação começou a trabalhar sodomia como se fosse uma doença. E isso influenciou toda a literatura da época. Ou seja, por mais que houve essa conquista aqui, no século XIX ainda, foi logo abandonado. E quando se abandona essa expressão, como se fosse sexo entre iguais, na literatura da psiquiatria e da psicologia, dominou que homossexualidade era um transtorno, era uma doença. Abandonaram aquele avanço que foi feito ainda no século XIX. E por tratar como doença, como algo que poderia ser mudado, embora o autor já havia declarado que não é como se você pudesse tirar uma roupa e depois vesti-la, a sua sexualidade é quem é você. Quando você tem memória da sua sexualidade, lá na sua primeira infância, segunda infância que seja, você sabe aquilo que te atrai, aquilo que você tem tesão. E o único ser humano que existe é esse ser humano histórico. Não tem como mudar esse ser humano. Não há possibilidade de alterar esse ser humano. Na história da sua sexualidade, ele sabe aquilo que o atrai de alguma forma, aquilo que o movimenta sexualmente. Portanto, homens e mulheres têm plena ciência disso. Eles sabem aquilo que apetecem a eles. Eles sabem aquilo que atrai eles de alguma maneira desde a infância. Então, quando você sugere que um ser humano deve retornar a uma heterossexualidade, entenda uma coisa: não existe um ser humano antes do ser humano histórico. Quando você está sugerindo isso, você está demandando que existe na história um ser humano antes do ser humano único que existe. Porque todo ser humano é histórico, ele está condicionado ao tempo, ao espaço. E a sua memória afetiva, sexual, erótica, quando você demanda desse ser humano que ele deve mudar a sua orientação sexual, está dizendo para ele assim: deixe de ser um ser humano. Ou você está presumindo uma coisa gnóstica, que existe um ser humano antes do ser humano. Isso é muito louco. É por isso que essas pessoas que trabalham muito a doutrina do pecado, a doutrina da queda, ela é um problema nesse sentido. Porque eles presumem que existe um ser humano antes do ser humano. E o único ser humano que existe é um ser humano histórico, condicionado por tudo que foi desenvolvido nele, desde a sua infância, todas as suas influências. Por isso, irmãos e irmãs, nenhum heterossexual pode se tornar homossexual e nenhum homossexual se tornar heterossexual. Aí você fala assim: Enéas, mas existe causos assim. Gente, vou ser honesto com vocês. Todos os casos que eu conheci na minha trajetória enquanto pastor, tinha uma terceira pessoa que mantinha um casamento. Tinha uma terceira pessoa que mantinha um casamento. O cara casou, ele era gay, casou, está num casamento heterossexual, mas tinha um outro cara que mantinha um casamento dele. Isso é bastidores de pastoral. Aí você fala assim: Enéas, mas tem casos autênticos. Sim, tem. Pessoas bissexuais. Pessoas bissexuais podem viver uma relação heterossexual sem nenhum prejuízo para a sua integridade. Só que isso não pode justamente ofuscar toda a discussão e todo o debate. Por isso é importante vocês entenderem que existe uma mudança da sodomia para a homossexualidade. A homossexualidade não é a mesma coisa de sodomia. E, portanto, quando em 1946, em inglês, a Bíblia padrão coloca a palavra homossexualidade em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 1 Timóteo 1, 10, é uma distorção, é um anacronismo isso. Não há possibilidade de usar essa palavra no Novo Testamento. Ela
É uma violência ao texto bíblico. Não há possibilidade, por quê? O que é tratado por Paulo, por os autores do Novo Testamento, não se trata de algo psicológico ou de uma orientação. Não se trata de uma identidade. Se trata de comportamento para eles que poderiam ser mudados. É tanto que esses textos estão misturados, como Romanos capítulo 1, com referências a relações heterossexuais. Homens que abandonaram as suas esposas e foram manter relações com homens. É tanto que na nossa experiência enquanto igreja aqui, irmãos, existe uma delimitação quanto a isso. Heterossexuais não podem ultrapassar essa fronteira, como homossexuais também não podem ultrapassar essa fronteira. Não tem curiosidade do outro lado. Existe uma delimitação importante. Orientação sexual é vocação na Bíblia. Portanto, nós respeitamos esses limites que existem. Esses limites são importantes para nós trabalharmos aquilo que já foi muito bem trabalhado historicamente, que é a orientação sexual. Fora disso, vira bagunça. Esses limites nunca podem ser passados. E por isso, agora, depois que há uma apropriação equivocada da palavra homossexualidade na história da psiquiatria, houve muitas controvérsias historicamente. Por quê? No século XX nós entramos num século de disputa. E esse século de disputa no século XX era principalmente para reivindicar a despatologização da palavra homossexualidade. Freud, no início do século, em 1905, por exemplo, ele usou o termo homossexualidade, mas ele não concordava que era uma doença. Somente na década de 70 houve uma revolução na ciência quanto a isso. Por quê? Depois de muitos debates, muitas discussões quanto a essa questão, nós tivemos uma mudança significativa. E essa mudança significativa aconteceu quando começaram a mudar essa abordagem. De 70 até 90 houve mudanças no cenário mundial. No ano de 1973, a Associação Americana de Psiquiatria removeu homossexualidade da lista de transtornos mentais. Em 79, a Espanha descriminalizou. Em 82, Portugal também. 82, Irlanda do Norte. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil retira a homossexualidade da lista de doenças mentais. Em 89, Dinamarca instituiu uniões civis para casamento do mesmo sexo, que foi um avanço significativo. E em 1990, finalmente, a Organização Mundial de Saúde exclui homossexualidade da classificação internacional de doenças. Houve um avanço, um progresso do ponto de vista moral, porque se reconheceu que não pode mudar aquilo que não tem como mudar, aquilo que é fruto da expressão da diversidade da criação de Deus. O nosso Deus, irmãos e irmãs, ele tem senso estético, ele não fez tudo igual. Olha para a biodiversidade, o que você vai observar? Olha a riqueza que existe de cores, de plantas, de animais. É fruto do senso estético de Deus. Esse mesmo senso estético do Criador também se expressa na sua criação humana. Não existe só relações heterossexuais. Existem relações diversas no contexto homossexual. E você pergunta assim, Enéas, mas como assim? E a procriação? E quem disse que sexualidade e procriação é a mesma coisa? Quem te falou isso? Procriação não tem nada a ver com sexualidade. São coisas distintas. A sexualidade não é determinada pelo sexo. Não é o seu sexo que determina a sua sexualidade. No mundo passado existia uma abordagem quanto a isso. E que abordagem é essa? Que vinculava a sexualidade do indivíduo com o seu sexo biológico. Mas sexo biológico não determina a sexualidade. Orientação sexual não tem nada a ver com sexo biológico e nada a ver com procriação. São coisas distintas. E quem diz que todo sexo tem que ser procriativo? Nem heterossexuais podem ser enquadrados nisso, pelo amor de Deus. O corpo, irmãos e irmãs, ele é selvagem. Ele não se enquadra nesse tipo de moralidade. O corpo vai transgredir todo tipo de moral, baseado num tipo de fisiologia. O corpo é selvagem. Por quê? Menciono isso para vocês. Eu lembro que quando a igreja começa a passar pela transição, um médico liga para mim e vai discutir. Ele vai dizer assim, Enéas, existe uma moral silenciosa no corpo, do ponto de vista fisiológico. O corpo fala, Enéas, nervoso. O corpo fala, e o corpo tem sentido. Eu disse assim, tá, ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o papel da sua língua no seu corpo? Ele diz assim, para falar e para o paladar. E você usa moralmente a sua língua só para isso na sua relação heterossexual? Eu falei com ele, não precisa de me responder não. Ele disse para mim, mas não. Essa percepção
moralista, baseado numa suposta fisiologia do corpo, que ele enquadra o corpo não se acomoda a isso, o corpo é selvagem, o corpo é transgressor desse tipo de moralidade fisiológica. Não tem como você reduzir o corpo a isso, o corpo é muito mais do que isso. Nem heterossexual daria conta desse tipo de enquadramento. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos respeitar a diversidade sexual. Precisamos respeitar, entender que você que é heterossexual não vai se tornar homossexual por conviver numa igreja com pessoas homossexuais. Pelo amor de Deus. Todos os homossexuais tiveram pais heterossexuais. Todos os homossexuais submeteram a programações heterossexuais. Isso não mudou a sexualidade dele. Para você ter medo disso, ele tem uma sexualidade muito frágil. Precisamos entender, irmãos, que essa mudança que houve no século XX ela é muito importante para nós estabelecermos, enquanto comunidade cristã. Chega de corroborar com essa instrumentalização porca da Bíblia para produzir homofobia. E toma cuidado, mulher. Todo homofóbico, ele é misógino. Ele só deprecia os outros homens porque eles têm comportamento que se aproxima das mulheres. É isso. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Bom,